por ter essa aula na RIASE. A gente está começando agora mais um ano letivo, né? Essa é a nossa primeira aula, de fato, da Liga nesse ano. E eu fico muito feliz que você está aqui presente com a gente, Jéssica, que você topou dar essa aula para a gente. Eu conheci você através de um evento da IFMSA do ano passado, se eu não me engano, e você deu uma palestra lá para a gente na Assembleia Regional do Oeste. Você contou um pouco sua história, sobre a comunicação. Competência cultural, né? Sim, exatamente. E eu te conheci ali, e desde então eu fui acompanhando você também no Instagram, nos stories, e eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ter mais contato com essa pessoa, sabe? E aí a gente decidiu pelo tema de comunicação esse ano na Liga. Então a gente vai estudar a espiritualidade como uma ferramenta de comunicação. E eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. E se você pudesse apresentar também, contar um pouquinho da sua trajetória antes de começar a aula, seria bem legal. Com certeza, gente. Muito obrigada. Eu tô felizona aí que tem uma galera que tá comigo desde aquele dia. Aquele dia foi um dia ótimo, né? Eu adorei aquela aula também. E eu tava num lugar que eu tinha certeza que ia pegar a internet, e aí não pegou. Não sei se vocês lembram que eu tive que ficar de fora com o computador parado assim para poder conseguir dar aula, mas deu tudo certo. Que bom, eu fico feliz. E eu vou me apresentar assim. Eu coloquei um slidezinho meu aqui. Espera aí, que eu vou compartilhar a tela, tá? Que aí a gente já começa também. Espera aí, só um segundo. Vocês vão perdoando aí o meu nariz que tá ruim e que eu vou ficar assim, né? Fungando. Mas acontece, né, gente? Acontece com todo mundo. Bom, vocês me chamaram aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre comunicação e saúde, né? Na liga que é de espiritualidade, então, assim, eu já acho isso sensacional, porque isso já é muito de competência cultural, né? A gente conseguir compreender qual que é a espiritualidade que está ali ao redor daquela pessoa que a gente está cuidando. E a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente consegue se comunicar muito melhor. Então, vai ser sobre isso que eu vou falar hoje, tá bom? E aí, o meu nome é Jéssica, eu sou médica de família e comunidade, eu moro e atuo em São Paulo. Eu sei que vocês são da Liga, da Federal do Mato Grosso, né? Mas eu tenho uma história com o Mato Grosso também que eu vou contar para vocês. Eu sou de Goiás e eu nasci e criada em Goiânia. Fiz faculdade em Goiânia, também na PUC Goiás, mas em um intermédio que foi no Mato Grosso do Sul, na verdade, em 2012, eu acho, 2011 ou 2012. Eu conheci uma pessoa que fazia o NB. E essa pessoa hoje é meu marido, né? Então, meu marido é um amor de intermédio. E ele é de Aragarças, que faz divisa com Barra do Garças, que é Mato Grosso. Então, eu fui muito para aí já. Só que eu fico só nessa banda ali, mais perto de Aragarças mesmo, né? Mas eu já fui bastante para o Mato Grosso por conta disso. Eu sou líder de grupos Balint, e grupos Balint é uma ferramenta espetacular que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Também sou sócia fundadora e secretária da gestão atual da Associação Brasileira de Balint. Eu sou uma pessoa muito louca por ensinar, por comunicação em geral, assim. Eu amo comunicação. Relação do profissional de saúde com o paciente é uma das coisas que realmente eu mais faço e eu mais trabalho com isso. Hoje em dia, eu sou docente em duas universidades. Eu dou aula de atenção primária à saúde e de habilidades de comunicação, tanto na PUC São Paulo como na Faculdade de Medicina da USP, tá? E eu sou aprendiz de comunicadora lá no meu Instagram, né? Então, quem ainda não me segue, vamos lá me seguir, porque assim, de vez em quando eu apareço, de vez em quando eu sumo, mas a gente vai seguindo assim, né? Vida real é desse jeito mesmo. E o que que a gente vai ver hoje aqui? A primeira coisa, barulho de obra que está acontecendo até agora, em volta aqui da minha casa tem muita obra. Eu tenho essas quatro ferinhas aqui, então pode ser, bem provável, que durante o nosso encontro eles vão latir, pular aqui em cima de mim, acontecer alguma coisa. Infelizmente, isso acontece com alguma frequência, então já deixo vocês avisados. A gente também vai falar sobre o modelo biomédico e o modelo centrado na pessoa. A gente vai falar sobre o encontro clínico, sobre a entrevista clínica, sobre as relações dentro do encontro clínico, como fazer tudo isso acontecer. E olha só, tem uma faixa bônus nessa aula de hoje para vocês, hein? Tem uma faixa bônus, então fiquem ligados. Vamos lá.
Primeira coisa, para a gente poder falar de modelo biomédico e de medicina centrada na pessoa, a gente precisa identificar quem que é esse cara aqui, ó. Esse cara, a gente conhece ele lá da matemática, lá de quando a gente estava no cursinho ou no ensino médio. O nome dele é René Descartes. E ele, para além de fazer muitas coisas matemáticas, né, muitas, ele era um pensador, né? Então, para além de pensar muitas coisas em outras áreas, ele também pensou muito na medicina. E uma das coisas que ele fez foi dizer que o corpo e a mente, eles estavam separados. Para uma liga de espiritualidade, isso é muito interessante, né? Muito importante vocês focarem aqui nesse pedaço. Porque se corpo e mente estão separados, tudo que tem a ver com a mente vai estar só para um lado, e tudo que tem a ver com o corpo vai estar para o outro lado. Então, assim, vão ter profissionais responsáveis por cuidar só da mente e profissionais responsáveis por cuidar só do corpo. E isso, quando eu falo desse jeito assim, parece que foi uma coisa só muito negativa, né? De repente a gente parou de olhar para a pessoa como um todo e dividiu ela em duas ali. Mas tem umas coisas muito positivas que vieram disso. As especialidades focais, por exemplo. O corpo, ele foi dividido em inúmeras partes, e essas inúmeras partes puderam ser olhadas de formas mais específicas, né, mais direcionadas. Então, assim, a cardiologia só tem o tanto de desenvolvimento que tem hoje justamente porque teve essa divisão, tá? Então, isso é legal também. Mas o que não é legal é a gente picotar a pessoa em diversos pedacinhos, e aí a gente virar e falar assim: ah, eu olho só para o coração, eu olho só para o rim, eu olho só para a tireoide. E aí não tem ninguém olhando para aquela pessoa como um todo. Então, isso de picotar a pessoa em inúmeros pedacinhos é o que a gente chama de modelo biomédico, que foi o modelo desenvolvido pelo René Descartes lá no século XVI. E aí o que a gente tem sempre tentado fazer, né, é não deixar essa coisa picotada ficar tão picotada assim. Não tem problema ter um especialista focal, mas tem problema se o especialista focal só olha para aquele órgão dele e esquece de todo o resto. Porque a gente sempre tem que ser médicos centrados na pessoa, independente de qual é a especialidade focal que a gente vai seguir, tá bem? Vamos lá. Antes de eu passar para o próximo slide, se a gente vira para o paciente, a gente faz uma anamnese espiritual, que eu não sei se vocês já conhecem, mas com certeza vocês vão conhecer, ou se a gente vira e pergunta para o paciente simplesmente qual que é a religião dele, a gente já está fazendo uma medicina que é mais centrada na pessoa do que simplesmente falar assim: ok, você está sentindo dor no dedão do pé? Há quanto tempo? Como que é essa dor? E pronto. Esquece quem é a pessoa. Vamos pensar só na dor no dedão do pé dela, tá? Então, vamos pensar nisso, tá bem? A gente precisa disso para poder seguir em frente aqui. Para fazer essa medicina centrada na pessoa, foram vários médicos, vários profissionais de saúde que ficaram trabalhando nesse conceito. Inclusive, esse termo, medicina centrada na pessoa, é um conceito que é do Michael Balint, o mesmo cara dos grupos Balint que eu disse que eu faço ali atrás. E um dos médicos que falava muito sobre isso era esse aí da foto, o Sir William Osler. Ele disse que o bom médico, ele trata a doença, mas o grande médico, ele trata a pessoa que tem a doença. Então, aqui a gente já começa a extrapolar, né? A parar de pensar só naquele problema e começar a pensar na pessoa como um todo que está por trás dele. E aí, com a medicina centrada na pessoa, veio o método clínico centrado na pessoa, que é uma forma, é um jeito de a gente ter como se fosse um protocolo de como que a gente vai seguir, como que a gente vai fazer para a medicina ser centrada na pessoa. Então a gente tem esse método, tá? Que é muito interessante agora que eu estou pensando, porque o método realmente era uma coisa do René Descartes, né? Essa palavra, o método. Mas aqui a gente vai ter um método para se centrar na pessoa. E para ser centrado na pessoa, o que que a gente precisa? A gente precisa de entender que aquela pessoa, ela é um todo, né? Então a gente tem que entender toda ela para conseguir compreender os problemas. Além disso, a gente tem que entender a influência dos fatores subjetivos que estão ali ao redor daquela pessoa e que vão interferir, vão ter uma interferência muito grande no sucesso do tratamento. Por exemplo, se eu viro para a pessoa e passo uma medicação, entrego a receita para a pessoa, ela pode, não ter dinheiro para poder comprar medicação. Se eu não conseguir perguntar isso antes ou compreender qual que era a situação social dessa pessoa, não adiantou nada eu ter prescrito aquela medicação, né? Porque ela não vai conseguir fazer o uso do remédio. Ou, se eu viro e passo uma receita para a pessoa, a receita eu escrevi,
ali bonitinho e tal, mas a pessoa não sabe ler. Também não vai adiantar, porque também ela não vai conseguir fazer uso da medicação. São dois fatores subjetivos aí: não ter dinheiro para comprar o remédio, não conseguir ler a receita. E que vão ter uma interferência direta no tratamento, né? Não vai ter tratamento, porque ela não vai seguir o que a gente está orientando, tá? Quando a gente está cuidando de uma pessoa, a gente tem que entender que, além da doença que está ali na nossa frente, tem todos os aspectos de saúde e também tem todos os aspectos relacionados à experiência que aquela pessoa tem com aquela doença, tá? Então, assim, isso é muito importante. A doença, para duas pessoas, mesmo que seja a mesma doença, as duas pessoas têm a mesma idade, sejam irmãos gêmeos, é diferente o que a doença vai ser para uma pessoa e o que a doença vai ser para outra pessoa, tá? A experiência da doença é diferente. A gente também tem que entender que essa pessoa que está ali junto com a gente, né? Ela é uma pessoa também. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar compartilhar o poder dessa relação e não ficar acima, né? Ser um ser supremo ali dentro dessa relação, que é o que acontece muitas vezes. Inclusive, às vezes a gente é ensinado até, né? Que o médico é tipo meio Deus, assim, e o paciente é alguém que vai receber essas informações. Não, não é isso. Primeira coisa, a gente vai compartilhar o poder da relação. E para isso, a gente vai elaborar um plano terapêutico sempre conjunto. Não adianta nada eu falar o que a pessoa vai fazer se ela não tiver em concordância com aquilo, né? Se ela não tiver ali compartilhando essa situação. E a gente também tem que respeitar a autonomia das pessoas. Às vezes ela simplesmente não vai querer seguir o que a gente fala, ou ela vai querer fazer de outro jeito, ou ela não gostou da gente, vai querer em outra pessoa. As pessoas são autônomas, né? E isso a gente precisa respeitar. E ó, vou dizer, isso aqui é difícil pra caramba, viu? Outra coisa é compreender que cada pessoa é especialista em si mesma. Então, por mais que a gente saiba todas as técnicas, que a gente saiba todas as medicações, todas as doses dos remédios, a gente precisa entender que aquela pessoa ali é ela que vai saber o que que ela está sentindo, é ela que vai saber como que ela está se sentindo com aquela medicação, é ela que sabe, que ela é especialista de si própria, tá bom? Então, a gente precisa compreender tudo isso aqui. E aí, agora, beleza, vamos lá para o encontro clínico, né? A famosa consulta, o momento em que a gente vai ter ali com aquela pessoa. A primeira coisa, quando o encontro clínico vai começar, quando a gente vai começar a ter aquele contato com a pessoa ali, a gente tem que demonstrar que a gente está presente. E a gente está presente de verdade, tanto em tempo quanto em atenção. Então a gente vai sentar próximo, a gente vai evitar que tenha uma mesa entre a gente e a pessoa, a gente vai evitar que tenha computador entre a gente e a pessoa, vai evitar de ficar olhando demais para o papel ou para o computador, sem demonstrar que a gente está prestando atenção no que a pessoa está falando, né? A gente vai tentar olhar nos olhos, isso é realmente muito importante. Dar atenção total, demonstrando que, olha, esse aqui é meu tempo com você. Você pode usar esse tempo como você quiser, mas esse é o nosso tempo, tá bom? E dar espaço para as pessoas, seja para elas poderem falar o que elas estão sentindo, para poder ter um silêncio que vai ser um pouco mais sustentado, né? Enquanto ela está ali pensando, refletindo sobre o que a gente acabou de falar, tá bom? Gosto muito dessa imagem, é uma imagenzinha de O Pequeno Príncipe, né? Quem não leu, leia, é um livro muito bonito. E nesse livro, eles dizem que aqueles que passam por nós não vão sós e não nos deixam sós. Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. O que que é isso? Quer dizer que sempre que a gente estiver ali no encontro clínico, que a gente estiver de frente com o paciente, por mais que seja um encontro breve, ou que seja uma coisa que aconteceu só uma vez só na vida, a gente deixou um pouquinho da gente naquela pessoa e aquela pessoa deixou um pouquinho dela na gente. Então a gente tem sempre que estar muito preocupado com relação a isso, porque o que será que eu estou deixando naquela pessoa, né? O que será que essa pessoa tá ficando de mim ali? Será que ela tá ficando com uma coisa boa? Será que ela tá ficando com uma coisa ruim? Porque alguma coisa fica. Então a gente tem que se preocupar com isso. E isso é a nossa comunicação, a forma como a gente vai falar, a forma como a gente vai acolher, a forma como a gente vai se portar. Tudo isso está relacionado com o que aquela pessoa vai ver da gente e vai esperar da gente, tá? E aí, beleza. Dentro do encontro, tem inúmeras coisas que fazem parte do encontro. Aqui eu citei algumas delas. Olha, a gente, como
profissional de saúde, primeiro a gente teve que escolher que ia fazer o curso que a gente ia fazer, no nosso caso, medicina, né? Aí a gente escolheu que ia fazer medicina. Depois que a gente escolheu que ia fazer medicina, foi eita atrás de vixe, né? Porque aí a gente teve que estudar pra caramba, teve que fazer um monte de coisa, um monte deixar um monte de coisa de lado, deixar de ir em festa, deixar de ir um monte de coisa, porque tinha que estudar. Tinha que estudar, tinha que estudar. E a gente passou no vestibular. Aí, ai, que legal agora, né? Passei no vestibular. Aí você vai para uma prova de anatomia e toma um pau do tamanho de sua vida. Fala, eita, parece que é mais difícil que eu pensava, né? E aí, assim vai seguindo a faculdade, né? Vai seguindo a faculdade com seus amores, com seus desamores, arruma um namorado, larga desse namorado, tem uns amigos, aí tem tristeza com esses amigos, aí vai em festa, aí tem pandemia, e acontece um milhão de coisas dentro da faculdade. Aí na hora que você está terminando, você pega e fala assim, ok, agora eu preciso da minha especialidade, né? Qual que vai ser a minha especialidade? Daí você pega e vai prestar a prova de residência. E aí é mais outra prova, que você tem que estudar um monte, você vai fazer medicurso, aí você vai fazer, sei lá, Medicel, Sanar, qualquer coisa, ainda vai gastar um monte de dinheiro, pronto. Entrou na residência. Aí tem a residência, que é pancada. Todo dia uma luta diferente, todo dia um problema diferente para você poder enfrentar. Aí você terminou a residência, pronto, agora você está ali assim, no ápice da cadeia alimentar, né? Agora você é a pessoa. E aí, o que que acontece? Você tem um momento de vida atual. Você tem um filho, você tem um marido, você tem um cachorro, você tem uma coisa, você tem outra, você tem um problema familiar, tem alguém doente. Eu sei lá, sua máquina de lavar roupa estragou. Alguma coisa está acontecendo na sua vida, porque sempre tá, né? E aí você tá lá trabalhando, porque você tem que trabalhar, né? Agora você é adulto, você está trabalhando. E aí você vai ter um encontro clínico agora, daqui 10 minutos, 5 minutos com a dona Maria. Como será que você está? Será que você está de boa? Será que você não está? Você estava falando agora com um técnico da máquina de lavar roupa que disse que sua máquina de lavar roupa não tem conserto. Você tá puta com a máquina de lavar roupa, suas roupas estão tudo sujas, você não tem mais roupa para vestir. E estresse, muito estresse. E aí você atrasou as consultas, deu problema, o sistema não está funcionando direito. Então, assim, pode ser que você chegue desse jeito dentro da consulta. Imagina, essas coisas elas vão todas interferir em como essa consulta vai acontecer, né? Como que ela vai fluir. Mas do mesmo jeito, a dona Maria, a nossa paciente aqui, no caso, ela também tem toda uma história. Ela tem uma história prévia, ela nasceu, ela cresceu, ela tem mãe, pai, irmãos, familiares. Ela era de outra cidade ou ela era daqui mesmo? Ela tem todo um contexto biopsicossocial, ela tem opiniões políticas, ela está inserida em um ambiente cultural, ela tem uma religião, ela tem uma situação toda que está ali por trás dela. E aí ela tem essa situação que ela te procurou. Será que ela te procurou só por conta de um check-up? Será que ela está com alguma dor? Por que foi que ela resolveu procurar você agora e marcar essa consulta? Por que será que ela escolheu aí, ela conseguiu escolher o médico? Será que ela foi direto na UBS, né? Que era mais perto da casa dela. Aí, beleza, conseguiu agendar tudo, a gente não sabe nem se demorou muito, né, para agendar ou não, mas aí ela vai passar agora com o médico. E aí ela tem que esperar na recepção. Será que ela foi bem acolhida nessa recepção? Que será? Como é que será que está essa recepção? Será que está muito cheia? Será que não está? E a sala de espera? Será que tem algum problema? Será que tem gente demais? Será que tem gente gritando? E aí? Será que essa médica está atrasada, né? Como será que está? Imagina, se todo mundo chega muito bem para a consulta ela acontece de um jeito. Se todo mundo chega cheio de problema para consulta, ela acontece de outro jeito. Então a gente tem que ter consciência de que as nossas relações, as nossas questões, elas são imperativas para o que vai acontecer dentro da consulta. A partir do momento que a gente sabe disso, a gente começa a ter recursos para lidar com os nossos problemas. Tipo, a máquina de lavar roupa está estragada, mas eu vou ter algum tipo de recurso para eu conseguir lidar com essa informação e essa informação não vai me atrapalhar durante a consulta. Entendeu? Esses recursos são o que a gente chama de habilidades de comunicação. E aí existem inúmeros recursos, realmente assim, muitos, muitos, muitos. Hoje eu vou pincelar um pouco. Mas depois a gente pode até combinar algum outro momento para poder falar de uma forma um pouco mais aprofundada, objetiva, sobre algum recurso que vocês queiram, né? Tem muita coisa falando também sobre comunicação e espiritualidade, assim, de forma bem específica. A gente pode fazer isso. Mas eu já achei interessante a gente dar um apanhado geral. E aí, na hora da entrevista, qual que é
o objetivo de se fazer uma anamnese com o paciente. Eu garanto para vocês que o nosso objetivo, o objetivo do preceptor, o objetivo do chefe, o objetivo da enfermagem e o objetivo do paciente é exatamente o mesmo. A gente quer fazer perguntas para conseguir estabelecer um diagnóstico e um tratamento. Então, a gente quer fazer o quê? Descobrir qual é o problema e consertar esse problema. É isso, é esse o nosso objetivo. E só a entrevista, só ela, sem exame físico, sem exame complementar, ela é responsável isoladamente por até 80% de todos os diagnósticos que são feitos. Então, realmente, galera, é muito importante que a gente faça uma entrevista clínica bem feita, tá? Então, vamos ter isso em mente, sempre, tá bom? Sempre, 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 sempre. E aí, Krishnamurti, ele era um seguidor de Gandhi, e ele era uma pessoa que seguiu também Marshall Rosenberg. Eu não sei se vocês reconhecem pelo nome, mas o Marshall Rosenberg é aquele cara da comunicação não violenta, sabe? Foi ele que escreveu o livro da comunicação não violenta. Ele diz assim, que a habilidade de observar sem julgar é a mais elaborada forma de inteligência. E por que que eu gosto de colocar isso aqui quando eu estou falando da entrevista clínica? Porque a gente é sem noção. A gente é feito para julgar, sabe? Acontece alguma coisa, a gente já está julgando. A pessoa chega e não tomou o remédio, a gente. Ih, olha lá, ó, tigrão. Não está querendo tomar o remédio, a gente orientou, já não quer fazer, e a gente nem para poder observar o que, que pode estar acontecendo. Então a gente já chega com julgamento, né? Então é isso que eu quero convidar vocês a fazer. E não só para a entrevista clínica, mas para a vida de vocês em geral. Antes de julgar, observe, né? Sempre faça esse exercício da observação. Isso é muito importante, tá bom? E aí, beleza. A gente está ali na entrevista clínica, a gente está evitando julgar a pessoa e a gente vira para a pessoa e pergunta, tá, como que eu posso te ajudar, né? E aí, me ajuda, né? O que que eu posso fazer por você? E aí a pessoa começa a falar. E quando a pessoa começa a falar, a agenda que ela traz, que é o objeto da consulta, né? Quais são as expectativas dela? Na abertura do encontro, assim, na primeira coisa que ela vai falar, 77% das vezes é aquilo que ela quer dizer mesmo. Mas em 23% das vezes não é aquilo ainda. Então a gente não pode simplesmente comprar a primeira coisa que ela está trazendo. A gente tem que esperar ver o que mais que ela vai falar. Mas para isso, a gente tem que esperar ver o que a pessoa vai falar, né? E estudos demonstram que o médico de família e comunidade, que é uma pessoa que é treinada, de todos os especialistas focais, o médico de família e comunidade é a pessoa que é mais treinada do ponto de vista da comunicação. E ele interrompe a pessoa, em média, aos 19 segundos de consulta. Gente, em 19 segundos de consulta, a pessoa não conseguiu falar nada direito, nada. Foi basicamente, falou assim, olha, é que eu tô com uma dor aqui no pé, e aí eu vim aqui e pronto. Ah, tá bom, então como que é sua dor no pé? Já ignorou todo o resto que a pessoa podia ter trazido. Sei lá, vai que a pessoa usou a dor no pé para poder ir no médico, mas na verdade ela queria falar que ela queria fazer uns testes de IST porque ela teve uma relação sexual desprotegida. Pronto, a gente já parou ali, a gente já interrompeu, a gente já não tem mais esse resto todo da consulta, né? E essa interrupção, ela acontece em média em 67% das vezes. É muito, muito, assim. A gente interrompe demais e muito pouco tempo. Então a gente precisa começar a parar para pensar nisso e avaliar como que a gente pode fazer isso melhor, né? E isso aqui gera um problema grave, ó. Pessoas que não trazem logo a primeira queixa, que é a cena mais importante, com o médico que interrompe ela muito rápido, então não dá a chance dela de falar as coisas que ela queria falar, fazem com que, em metade das vezes, em metade das consultas, o médico e o paciente não chegam na mesma conclusão de qual que era o objetivo da consulta. Então, o médico sai da consulta pensando que a dona Maria veio renovar a receita da pressão alta, e a dona Maria sai da consulta pensando que era para fazer um atestado para ela fazer exercício físico, entendeu? Tipo assim, eles não chegaram à conclusão de qual era o objetivo da consulta. E esse exemplo que eu dei é um exemplo de boa, tá tranquilo, mas tem exemplos que são bem mais graves, né, que são bem mais drásticos, tá bem?
E quando a gente não faz uma entrevista clínica que funciona, né, que a gente consegue fazer com que aquilo ali dê certo. Toda vez que a gente fizer entrevista clínica que dá certo, que a gente consegue fazer com que o paciente entenda o que, que a gente está falando, e o paciente faz com que a gente entenda o que ele está falando, a gente garante menos referências, então é mandar para uma menor quantidade de outros médicos, de outros especialistas focais, e a gente garante uma maior aderência ao tratamento. Então, a pessoa ela vai conseguir aderir melhor àquele plano terapêutico que a gente está dizendo. E se ela vai aderir melhor ao plano terapêutico, quer dizer que ela vai ficar melhor de saúde, né? Ela vai ter mais qualidade de vida ali com relação a isso, tá bom? E como que eu garanto, né, que a pessoa vai falar tudo o que ela tiver para falar, assim? O que que eu falo para poder garantir que essa consulta vai começar do jeito certo? Uma perguntinha simples, assim, introdutória, ampla, e que vai deixar a pessoa falar o que ela quiser falar. O que eu posso fazer por você hoje, o que traz você aqui, como eu posso te ajudar, qual que é a sua preocupação. É isso. E aí a pessoa vai começar a falar sobre aquilo, tá bom? E quando a gente garante que aquela pessoa falou tudo o que ela precisava falar, a gente simplesmente vira para ela e faz o quê? Isso mesmo. Te pergunta: ó, e aí, tem alguma coisa a mais que você quer dizer? Tem alguma outra coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma coisa que você já quer começar a falar para a gente continuar falando no encontro seguinte e tal? Então, a gente já começa a falar sobre isso. E eu gosto dessa foto aqui, que é a mão na maçaneta, porque o sinal, é um sinal, inclusive, que a pessoa tá indo embora. E aí, na hora de sair, assim, ela tá indo, já deu tchau, você já até fechou o prontuário. Ela vira e fala assim: Ah, doutora, tem mais isso, aquilo outro que eu queria falar. Isso vai acontecer muito com vocês, porque na faculdade isso acontece demais da conta. Justamente porque a gente tem pouca técnica, né? O nome desse sinal é sinal da maçaneta. A pessoa põe a mão na maçaneta, tá indo embora, aí ela vem e traz uma bomba gigantesca, que é outra coisa que a gente precisa resolver. E isso gera muito atraso, isso gera muito problema. Então a gente precisa evitar esse tipo de situação, tá bom? O Michael Balint, ele já dizia que a gente tem uma dificuldade de escutar. A gente, como médico, a gente tem uma limitação muito grande para poder escutar. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa modificar a nossa personalidade, o nosso jeito, para a gente conseguir ouvir melhor, entendeu? Para a gente conseguir escutar e dar a atenção necessária para aquela pessoa que está ali na nossa frente, tá? Então, vamos aprender a ouvir, né? A gente precisa ouvir. E aí vocês se lembram que eu disse que a decisão tem que ser compartilhada, né? Os planos terapêuticos também têm que ser compartilhados. Então, o que que é isso, né, de decisão compartilhada? É você virar para o paciente e falar assim: e aí, seu fulano, o que que você acha disso? Você acha que assim a gente consegue fazer? Você acha que assim a gente consegue seguir? E aí a gente tem alguns mitos, que é mito de que o paciente não tem condição de decidir, ou mito de que o paciente não quer participar daquela decisão. Ele quer sim, e ele tem sim condição. O negócio é que a gente precisa conseguir explicar para ele de uma forma que ele vai compreender, tá? E sempre que a gente faz isso, a adesão vai melhorar. Porque o paciente ele vai sentir como se ele estivesse participando das decisões do tratamento dele. Então, o paciente ele vai deixar de ser assim, paciente, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro usar pessoa, né? Mas ele vai deixar de ser paciente. E ele vai começar a ser o quê? Agente da sua saúde, ele vai começar a ser agente do seu tratamento, tá? E beleza. A gente vai avaliar quanto de informação que a gente vai dar para aquele paciente, e a gente também vai avaliar qual que é a qualidade de informação que a gente vai dar para aquela pessoa, tá? Então, assim, será que essa pessoa ela consegue receber essa grande quantidade de informação de uma vez? Ou é melhor eu ir dando de pouquinho em pouquinho? Será que essa pessoa ela está conseguindo identificar essas orientações que eu estou dando aqui de forma escrita? Ou será que é melhor eu fazer um desenho ou eu separar os remédios em saquinhos? Será que isso vai ser melhor? Então, isso é um tipo de recomendação que vai ser personalizada. Isso vai melhorar muito a adesão do paciente, tá? E os pacientes e os médicos têm que começar a lidar com as incertezas da vida. E é muito difícil isso, né? Eu me sinto uma pessoa muito hipócrita falando que eu tenho que lidar com as incertezas da vida. Eu consigo lidar muito bem dentro da consulta, mas na vida mesmo eu não tenho dado conta de lidar com tanta incerteza. Mas é uma coisa de treino.
A gente precisa treinar isso. Por quê? Porque a gente nunca vai saber de tudo. E a gente nunca vai conseguir controlar tudo. Então, a gente sabendo que isso vai acontecer, a gente já consegue lidar de uma forma diferente. Tá bem? E aí, uma das técnicas e recursos que a gente mais utiliza é a comunicação efetiva. E comunicação efetiva é basicamente o que eu estou explicando para vocês desde o começo. É, lembram lá do português, de quando vocês eram pequenos? Aquele livrinho de português bem maroto mesmo, assim, de quando estavam na primeira série? E aí, no livro de português, falava assim: o que é comunicação, né? Você tem um emissor, você tem um receptor, você tem uma mensagem. E aí, quando a mensagem não chega direito, ou seja, quando o receptor não compreende aquilo que o emissor está falando, quer dizer que a gente tinha um ruído, né? A gente tinha até um jeito bem lúdico de demonstrar isso, que era fazendo telefone sem fio. Quando a gente tem o ruído, às vezes a mensagem que chega lá na frente é uma mensagem totalmente diferente. Quando a gente garante que não vai ter ruído, é comunicação efetiva, entendeu? E quando a gente garante essa comunicação efetiva, a gente tem pacientes que vão usar menos o serviço de saúde e que vão ter maior aderência ao tratamento. Paciente que usa menos o serviço de saúde, que tem mais aderência ao tratamento, fica menos doente, dá menos problema, abre espaço para outras pessoas serem atendidas, então tem menos pacientes hiperfrequentadores, tem menos pacientes demandantes, que são aqueles pacientes que têm muitas queixas, né? E que às vezes a gente não sabe nem o que fazer com relação a isso. Então, esses pacientes, eles estão mais o quê? Felizes, com mais qualidade de vida. E paciente feliz com mais qualidade de vida, ele faz com que o profissional de saúde também fique mais feliz e com mais qualidade de vida, né? Porque não tem um bicho mais animado quando faz um diagnóstico certo do que médico. Médico acertou no diagnóstico e acertou no remédio ali, ó, é champanhe para cima, fica animadão, felizão. Vocês vão ver. Toda vez que vocês acertam alguma coisa, vocês falam: nossa, eu sou muito incrível. Porque é isso mesmo. É o nosso grande quebra-cabeças da vida, né? Quando a gente consegue montar, a gente arrasa. Então, a gente fazendo melhores diagnósticos, a gente sempre vai ter melhores resultados, né? Nossos melhores resultados é o paciente feliz. E aí a gente vai ser mais feliz também, vai ter mais qualidade de vida. Então a gente vai ter menos esgotamento, a gente vai ter menos burnout, a gente vai ter menos síndromes depressivas, sintomas ansiosos, tá? Então só ganha, né? A gente só ganha nessa situação. E aí eu gosto muito dessa conta para vocês porque que eu gosto tanto dela. Mas olha só, como é sensacional. A comunicação efetiva promove uma melhor relação entre o profissional de saúde e o paciente, torna o paciente agente, que vai tomar decisões compartilhadas, fazer parte do processo da consulta, torna a relação mais harmoniosa, reduz a incidência de processos por erros médicos, promove melhor cuidado da saúde, diminui desperdício, mau uso de medicações e reduz a quantidade do tempo de internação. É muito incrível, né? É a gente conseguir resolver tantos problemas simplesmente fazendo o quê? Conversando. Agora eu vou dizer para vocês, essa frase maravilhosa desse jeito que está aqui, está num livro que se chama Comunicação Clínica, que é um livro que eu recomendo muitíssimo para todo mundo, e fui eu que escrevi, tá? Então eu gosto muito de deixar ela inteirona desse jeito mesmo, assim, por mais que o slide fique meio carregado, porque eu acho que ela sintetiza muito tudo que a gente está falando. E como que a gente vai fazer isso, né? Bom, ambientação, como eu já disse, a gente evita o computador ali no meio, a mesa no meio, a gente fica olhando só para o computador ou só para o papel, a gente olha para a pessoa. A nossa vestimenta também faz muita diferença, né? Eu sou uma pessoa contra o uso de jalecos, e existem inúmeros estudos que demonstram que o uso de jaleco só faz com que a pessoa fique mais afastada da gente. Claro que é diferente quando você é estudante de medicina, que você precisa usar o jaleco até como se fosse um uniforme mesmo, né? Da faculdade, para você ser identificado e tal. Mas a partir do momento que você é profissional de saúde, você realmente pode fazer escolhas melhores, assim, que não aquele jaleco branco ali e pronto, tá bom? É, Outra coisa de vestimenta é você conseguir compreender o lugar onde você está. Qual que é o nome disso? Competência cultural, né? Então, eu estou dentro da comunidade e eu estou trabalhando, sei lá, numa clínica chiquérésima, na Suíça. Uau! A roupa que eu vou vestir nos dois lugares é a mesma? Claro que não. Eu não vou de escarpão, saia lápis
e maquiagem com cabelo super, hiper, mega arrumado para dentro da comunidade, para poder trabalhar lá na comunidade. Isso vai fazer com que os pacientes se afastem de mim, porque eles vão achar assim, ai, nossa, essa mulher chique desse jeito, como é que eu vou falar da minha pereba para ela, né? Como é que eu vou falar da minha frieira? Não vou falar da minha frieira. Então, a gente tem que compreender qual que é a cultura do nosso paciente e tentar se encaixar ali, tá? É a gente que tem que se encaixar, não é ele que tem que se encaixar na nossa cultura. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Por mais que, tá bom, eu sou de uma religião X, o paciente é de uma religião Y, o meu papel ali é de observar, não é de julgar, né? Então, eu vou acolher essa pessoa, independente de qualquer que seja a religião dela, tá? Criar a atmosfera mais empática possível, né? Então, eu gosto de fazer isso com um botãozinho, né? Coloco um botão no crachá, alguma coisa assim, para a pessoa poder ver que, legal, ó, ela é das minhas ali, né? Tipo, tem alguma coisinha fofa, uma plantinha, né? Competência cultural, método clínico centrado nas pessoas que a gente já falou. Fornecer informações, então deixar com que a pessoa fale, tá? Então é aquilo que eu estava dizendo antes, a gente deixa com que a pessoa fale, e aí a gente tenta questionar para ela as coisas que para nós ali estão sendo mais relevantes para aquele quadro clínico. Garantir o silêncio da sala, então evitar que a gente mesmo ficar fazendo um monte de pergunta, né, para a pessoa, e evitar também interrupções, gente que vai ficar batendo na porta, que vai ficar entrando o tempo todo. Isso tudo vai prejudicar esse nosso processo. A gente vai acolher e responder as perguntas e as angústias, e a gente vai discutir e revisar o plano de cuidados que aqui vai ser compartilhado com aquela pessoa. Tá bom? E aí o Michael Balint, de novo, eu trazendo ele aqui, né? Ele tem essas categorias, que são categorias muito interessantes, assim. Uma delas é o médico como droga, que é basicamente aquilo que eu estava dizendo para vocês lá com aquela imagem do Pequeno Príncipe. A gente deixa um pouco da gente naquela pessoa, só que como se fosse um remédio. Só que a gente não sabe qual é a dose que a gente deixou e nem qual é o efeito colateral que isso vai ter. E a gente tem que refletir sobre isso, né? Que tipo de droga que a gente está sendo ali para aquela pessoa naquele momento, tá? E o paciente, ele costuma organizar e ofertar a doença dele. O que é isso? Basta você pensar quando vocês aí foram ao médico da última vez. Vocês foram por algum motivo. Ou foram porque tinha algum sintoma, ou sei lá, foram no oftalmologista para poder ver como que estava o grau do óculos. Você, primeiro, antes de chegar lá, você organizou tudo na sua cabeça, né? Será que você está enxergando bem? Será que você não está? Será que você está enxergando pior à noite? Será que você está tendo dor de cabeça? E você organiza tudo isso, e na hora que você chega lá na consulta, você vira para ele e oferta tudo isso. Olha, eu vim aqui porque eu preciso avaliar o meu óculos, porque eu estou sentindo dor de cabeça à noite e eu estou pensando que pode ser o meu grau que está diferente. Pronto, eu organizei e ofertei. E aí vai ser do médico se ele vai comprar essa oferta do jeito que você está trazendo ou se ele vai tentar explorar as coisas um pouco mais para descobrir se tem alguma outra coisa a mais do que simplesmente essa oferta que você está trazendo, tá? E também tem o conluio do anonimato, que é aquela coisa de não quero ter responsabilidade sobre essa pessoa. Então eu vou encaminhar ela, referenciar ela para outros profissionais. Então o paciente chega ali na unidade básica de saúde com uma dor no pé, uma unha encravada, uma dor de cabeça e uma pressão alta, e ao invés de você conseguir cuidar de tudo isso que você conseguiria, você manda ela para o ortopedista, para o reumatologista, para o cardiologista para tratar da pressão, para o neurologista para tratar da dor de cabeça, entendeu? Você referencia, 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 porque você não quer a responsabilidade. E a função apostólica, que é uma coisa que infelizmente a gente aprende muito, inclusive pelos exemplos que a gente tem dentro da faculdade, que é de eu detenho todo o conhecimento. Eu sou aquela pessoa que tem que mando em tudo aqui, e você só vai receber as informações, tá bom? Então, como se fosse um apóstolo, né? Está acima de tudo, tá? Então, esse era o nome que o Michael Balint deu. A gente tem que reconhecer que tudo isso acontece dentro de todos os nossos encontros clínicos, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. E agora, vamos para a parte do bônus. Olha só, estudantes de medicina, hello, são vocês. E os estudantes de medicina sofrem muito. Sofrem com o quê?
Tem que saber dar notícia difícil, tem que saber lidar com desfecho ruim, com a gestão de um tempo que é muito maluco, porque tem 1 milhão de coisas para estudar e pouquíssimo tempo para fazer isso, fora a vida social, fora a família, fora, sei lá, outras coisas que vocês têm vontade de fazer e não dá tempo de fazer. Tem excesso de estudo, tem excesso de professor sem noção, tem medo de retaliação quando vai reclamar de uma coisa ou de outra, porque viu isso dentro do rodízio, por exemplo, você foi, viu alguma coisa, você quer reclamar, mas não vai reclamar porque tem medo de sofrer retaliação. E aí vocês têm um sofrimento muito grande e não conseguem dividir esse sofrimento com outras pessoas. É difícil para vocês dividir o sofrimento com outras pessoas, porque isso pode gerar uma má impressão, um calouro. Nossa, na minha época era aquela coisa de calouro burro, né? Ou o chefe virava e falava assim: ah, você é fraco, você não vai conseguir ser de tal especialidade, porque você não consegue lidar com as coisas, e por aí vai. Lidando com tudo isso, a gente tem um monte de problemas, né? Esgotamento, por exemplo, estresse, sintomas depressivos, sintomas ansiosos, e tudo isso vai fazer com que a empatia de vocês vai lá para baixo, né? Então, a empatia que a gente entra na faculdade assim, nossa, cara, vai ser ótimo, eu vou salvar vidas, eu vou fazer diferença, eu vou descobrir a cura do câncer. Aí, quando você tá ali pro meio da faculdade até o fim, você tá, tipo, zero empatia, vê os pacientes, paciente atrás de paciente, aquela história ali já nem significa mais nada para você, porque você só tem que resolver problemas, apagar incêndios, né? Quem estiver se identificando aí, fique tranquilo, tá? A maioria das pessoas passa por esse tipo de situação. E aí, a empatia, ela é uma coisa que ela está diretamente relacionada com o tipo de profissional que a gente vai ser. Então, melhores profissionais são aqueles profissionais que têm mais empatia. A empatia, ela não é simplesmente se colocar no lugar do outro, não é isso. É compreender as preocupações das outras pessoas. Então, é tentar entender o que aquela pessoa pode estar sentindo, tá? É um atributo cognitivo e não emocional. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode ser ensinada e pode ser aprendida. E ela tem um impacto direto na saúde da pessoa, né? Então, isso ó, é tenso, né? Se a gente tem mais empatia, a gente consegue tratar melhor as pessoas. E ela também está relacionada a conhecimentos e habilidades e as competências culturais e sociais. Então, vejam só, a gente vai conseguir ser mais empático à medida que a gente vai tendo mais conhecimento sobre o ambiente, sobre a vida daquelas pessoas que estão ali à nossa frente, tá? E aqui, esse gráfico, ele é de um artigo que se chama, ó, The Devil is in the Third Year. Tipo, o demônio está no terceiro ano, né? Que mostra a erosão da empatia na escola médica. É um estudo longitudinal, é uma coorte com muitos alunos, muitos. É um negócio, assim, grandioso, lá nos Estados Unidos, e que ele demonstrou o quê, ó? Que quando os meninos entravam na faculdade, eles tinham uma quantidade de empatia. Chegava no terceiro ano, essa empatia, ela decaía monstruosamente, olha só, do terceiro para o quarto ano. Muito louco, né? Muito louco. Então, isso cai muito. E a gente precisa começar a olhar para isso e pensar nisso. Como será que a gente pode resolver, ou pelo menos minimizar esse problema? Uma das coisas é fazer PBI, que é o Problem Based Interview. Eu não sei se vocês já viram ou já vivenciaram esse PBI, mas é quando a gente vai atender um paciente, a gente grava essa consulta para depois a gente discutir como que foi essa entrevista clínica. Então, aí um professor vai assistir junto com você a gravação que foi feita e um caso real mesmo, e aí a gente vai falar, olha, aqui você podia ter deixado a pessoa falar mais, aqui você podia ter feito uma pergunta mais objetiva, e por aí vai. Outra coisa é ensinar humanidades dentro da faculdade, né? O ensino de humanidades faz com que as pessoas tenham mais empatia. Também é medicina narrativa, que é escrever sobre os casos que a gente vivencia, escrever sobre as situações que a gente vivencia nesse mundo médico, que é um mundo tão doidão, né? Então, escrever sobre isso é um negócio que ajuda muito. Eu faço parte de um grupo de medicina narrativa que se chama Causos Clínicos. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês buscam no Google aí, tem um blog, tem uma página no Instagram, a gente tem 2 livros lançados, é bem legal, tá?
E o uso de atores no ensino médico. Então, assim, quando você vai fazer a prova prática de estações, por exemplo, que vocês vão ter atores, ou em alguns laboratórios, laboratório de habilidade de comunicação, por exemplo, tudo isso faz com que. Ai, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente. Tudo isso faz com que a gente melhore um pouco a empatia, tá? E os grupos Balint, que a gente não pode se esquecer deles, né? Os grupos Balint, eles funcionam muito para poder ajudar esse tipo de coisa. E eu vou, inclusive, colocar aqui um word art bem grandão, né, para a gente não se esquecer que os grupos Balint, eles estão aqui para ajudar a gente. Nos grupos Balint, o que que a gente vai fazer? A gente vai se reunir em grupos e a gente vai trazer um caso, desses casos que ficam na cabeça da gente, né? Eu gosto de brincar que são casos que a gente leva para o travesseiro, assim. A gente atende a Dona Maria e a Dona Maria não larga da gente. A gente lembra da Dona Maria sempre, por algum motivo, que às vezes a gente nem sabe qual é. Aí a gente leva esse caso e a gente discute o caso do ponto de vista da relação, dos sentimentos que esse caso aflora, e não do ponto de vista médico. Então, a gente discutindo desse jeito, a gente consegue ter outras perspectivas desse caso, a gente tem um sentimento de grupo, né, porque a gente está fazendo isso em grupo, a gente ganha uma confiança muito maior, porque é um ambiente muito confidencial, em que a gente garante a confidencialidade. E aí, o que eu quero convidar vocês é para participar dos grupos Balint, né, se vocês tiverem interesse. O Michael Balint, ele ainda dizia assim, ó, no centro da medicina há sempre uma relação humana entre o paciente e o médico. E o Dostoiévski, né? Não sei se vocês gostam de ler, eu amo ler. Dostoiévski é o cara do Crime e Castigo, né? Em um dos livros dele, que é Os Irmãos Karamazov, lá de 1879, ele disse que não há nem mais sinal daquele médico de antigamente, que tratava de todas as doenças. Hoje só há especialistas que fazem propagandas nos jornais. Troca isso aqui por Instagram, que a gente sai de 1879 e vem para 2021, quase 2022, não é mesmo, minha gente? E essa daqui é uma foto de um grupo Balint presencial, né? Essa daqui sou eu. E a gente está aqui sentado em roda. Normalmente não tem essas pessoas aqui atrás, tá? Porque isso aqui era um evento em que a gente estava ensinando como fazer os grupos Balint. E os grupos, eles podem acontecer de forma remota. E os grupos que eu tenho com estudantes, eles acontecem de forma remota. Eu sou uma das poucas pessoas no país que faz grupo com estudante. Então, vocês aproveitem-se de mim, porque eu estou fazendo, tenho vagas abertas. Vocês podem entrar lá no link da minha bio, que eu estou muito blogueira, né? No link da minha bio tem o linkzinho lá para poder preencher o formulário e conseguir participar dos grupos. Eu tenho a ideia de que a gente já comece uma leva no final de janeiro, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, tem até um grupo no Telegram e eu tô à total disposição de vocês para a gente conversar, tirar dúvidas e trocar experiências. Muito obrigada por ter me convidado aqui hoje, liga maravilhosa do meu coração, e vamos lá. Aí. Consegui parar de compartilhar a tela, né? Sim, eu estou na gravação aqui, eu também fiquei perdida de abrir o microfone no lugar, abrir em outro. Mas eu acho que tinha uma dúvida também. Tinha uma pessoa que tinha levantado a mão. Se ela quiser abrir o microfone também, pode escrever. Pode falar, eu estou à disposição. A senhora mostrou um gráfico, aquele sobre a empatia dos alunos, e tinha duas linhas, aí eu queria saber qual que seria a diferença entre as duas. É porque as duas linhas, elas estavam comparando coortes diferentes, mas eram coortes diferentes do mesmo lugar. E aí ele só demonstrou que mesmo ele olhando para dois momentos completamente diferentes, a empatia caía do mesmo jeito. Ah, sim, tipo turmas diferentes? Sim, sim, mais ou menos obrigada. isso, era em anos diferentes, tá? Eu vi que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para cima. Ó, eu vou primeiro por essa da Tainá. Tainá, a fadiga por compaixão é a mesma coisa de síndrome de burnout? Não. A síndrome de burnout, ela é o esgotamento.
o esgotamento mesmo. Então, quando assim, a gente está se sentindo esgotado, muito cansado, e aí a gente vai ficando mais ansioso, mais deprimido, mais triste, isso tudo tem relação com a síndrome de burnout, que é uma doença que ela já inclusive vai entrar no CID-11, né? Mas a fadiga por compaixão, ela é outra coisa. A gente tem uma diferença entre empatia, simpatia, compaixão, né? Essas coisas, elas são diferentes, apesar de às vezes a gente pensar que é a mesma coisa. E a compaixão, ela é uma coisa que ela está um pouco mais associada com a pena, com aquele sentimento de pena. Então, ai, coitada dessa pessoa, né? Não sei, eu trabalho numa comunidade e aí eu vejo que tem alguém sentindo fome e eu sinto uma compaixão muito grande por aquilo ali. Mas a compaixão, diferente da empatia, ela paralisa a gente. Porque a gente fica com pena, e aí o que que a gente faz? A gente vai chorar, a gente vai ficar triste, e a gente não vai conseguir lidar com aquilo ali de alguma forma melhor, né? Do que a empatia, por exemplo, que faria com que a gente lidasse com aquilo ali de alguma outra forma. E então a gente começa a ficar fadigado. Aí a gente tem a fadiga por compaixão. Mas a fadiga por compaixão não é uma doença, ela é um sintoma, tá? Ela é um sintoma. Fadiga por compaixão pode desencadear burnout, por exemplo. Mas o burnout provavelmente não desencadearia assim, a fadiga por compaixão, tá bom? O Gui perguntou como que funcionam os grupos Balint para estudante. Gui, é muito massa. Ano passado não, esse ano, né? Esse ano eu abri os grupos, eu me planejei bastante e eu abri os grupos para poder ver se ia dar certo, como é que ia funcionar. E funcionou, foi muito bom. A coisa ela funciona em blocos de 6. Então, assim, lá no questionário que vocês vão preencher, eu espero que vocês se interessem, tem a perguntinha de disponibilidade de horário. Então, eu pego e crio os grupos de acordo com os horários que vocês colocam que é melhor para vocês. E aí a gente faz blocos de 6 grupos, que costumam ser semanais. Então, vamos supor que vai ter grupo toda terça-feira às 20 horas. E aí, então, por 6 terças-feiras às 20 horas, a gente se encontra nesse grupo, que tem de 6 a 12 pessoas no máximo. Eu não costumo passar de 10 pessoas no remoto, assim, né, da gente fazendo à distância, e as pessoas, elas estão de qualquer lugar, entendeu? Então, tipo assim, você pode tanto estar com gente que você conhece, quanto com gente que você nunca viu na vida, e o mais normal é que você vai estar com gente que você nunca viu na vida, de outros lugares do país. Dessa leva passada, eu tive gente de todas as regiões do Brasil. No mesmo grupo, tinha um menino que era do Sul, que eu esqueci, Foz do Iguaçu, com uma menina que era do Acre e uma outra pessoa que era do Pernambuco. Então, tipo assim, era gente de tudo quanto é banda se misturando ali, né? E isso é muito bacana para a cultura, né? Para o nosso desenvolvimento cultural. E aí os grupos eles demoram mais ou menos 1 hora. A pessoa que vai apresentar, ela tem um tempo ali para poder apresentar o caso dela, ela leva um caso, né? Eu pergunto, quem tem um caso? Aí a pessoa vem e fala um pouquinho sobre aquilo ali, e aí eu peço para a pessoa, então tá, então agora você fica quietinha aí, vamos discutir. E aí a pessoa ela fica quietinha com o microfone fechado, só observando todo mundo discutir sobre aquele caso que ela trouxe. E aí, só que todo mundo tentando se colocar naquele lugar, né? Nossa, eu, como esse estudante de medicina, ia sentir muito medo de estar numa situação dessa. Ou eu, como esse paciente, eu ia sentir muita raiva de ver um professor falar assim, e sei lá. E aí a gente vai imaginando, né? Uma coisa bem imaginativa mesmo. A gente vai imaginando bastante, e depois a pessoa volta, fala alguma coisa se ela quiser falar, e pronto, a gente terminou o grupo ali. E spoiler alert, o meu trabalho é justamente para eu poder falar assim, beleza, já sei que a empatia cai, eu já sei, né? A literatura internacional mostra isso bastante, são muitos estudos. E aí eu peguei e falei assim, então acho que o grupo Balint é uma coisa boa que vai aumentar essa empatia. Em muitos estudos eles falavam, olha, talvez o grupo Balint seja uma coisa que melhora a empatia, mas nenhum estudo era realmente feito focando nisso. E aí eu tenho feito isso, eu tenho feito esses grupos focando nisso, né? Então eu apliquei o questionário de empatia antes, apliquei o questionário de empatia depois. E adivinha? Aumenta muito a empatia. Aumenta muito, assim. Você pega a empatia que está aqui, ela vai lá para cima. Então é muito legal. É muito legal. Aproveitem a oportunidade, viu? Porque é realmente muito bacana de participar. Você planeja fazer várias levas esse próximo ano? Planejo. Eu planejo, Gui. Mas assim, se você quiser deixar
preenchido e falar, ah, eu não vou poder participar agora, ou me mandar uma mensagem. Qualquer coisa, você pode mandar, porque eu planejo fazer bastante. O meu mestrado foi nisso, nessa questão de ver a empatia, mas eu vou começar meu doutorado já ano que vem e vai ser exatamente em estudar os grupos nos estudantes, porque eu achei que é uma coisa muito rica. Então, eu vou continuar fazendo bastante aí, tá? Realmente bem interessante, obrigado. De nada. Pode falar, Tainá. Esses grupos, eles costumam durar quanto tempo? Tipo, duram meses, não sei. 6 semanas. Eu costumo fazer 6 semanas. 3 semanas. Aí é uma vez por semana? Uma vez por semana. Eu, dessa vez, abri a possibilidade de ser quinzenal. Aí tem como marcar lá, tipo, eu prefiro que seja quinzenal. Aí eu vou tentar montar os grupos desse jeito. Tá? Entendi. Obrigada. De nada. Thaísa? Sobre a questão de ser quinzenal ou toda semana, tipo assim, se por acaso eu me candidatar lá para ir no que acontece toda semana, e em uma certa semana eu não poder ir, tem algum problema ou algo assim? Não tem problema faltar uma vez, tá? Mas assim, não pode faltar mais de 2, porque aí perde bastante, né? Tentar faltar o mínimo possível, tá bom? Tá bom, entendi, obrigada. De nada. E esses encontros, eles acontecem por quantas horas, assim, mais ou menos? 1 hora. Uma hora, realmente. Começou 7, termina 8. 8 horas já tá todo mundo indo fazer o que tiver de fazer, entendeu? E o dia da semana é escolhido pelo grupo? Vocês que vão escolher na hora de preencher o questionário. Entendi. Tá bom. Tá bom? Aham. José Augusto? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se a senhora está aceitando ainda dúvidas. Claro, pode falar. A minha dúvida, na verdade, é sobre a síndrome de burnout, né? Burnout, não sei como se pronuncia. Burnout, isso. Eu já li um pouco sobre, mas eu não consigo ter certeza de como que você identifica que, tipo, se é realmente uma coisa assim, é uma coisa mais aguda, se ela é crônica, e se ela pode acontecer, por exemplo, pontualmente e tal. Ela pode acontecer pontualmente, sim. Ela pode ser tanto aguda ou crônica. E aí é uma coisa que a gente precisa observar, né? Como que está o paciente. Mas o burnout, como que a gente vai fazer o diagnóstico dele, né? Eu até prefiro síndrome do esgotamento, né? Ariano Suassuna se revira na cova dele da gente ficar falando palavra em inglês, né? A síndrome do esgotamento é quando a gente vê que a pessoa ela tá realmente com sintomas de esgotamento mesmo. A palavra ela é bem literal. A pessoa tá triste, desanimada, ansiosa, e isso costuma ter relação com o trabalho ou com a questão laborativa que ela vai fazer. Vamos supor, vocês como estudantes de medicina, e aí estão cheio de trabalho, cheio de matéria para estudar, tem prova, tem isso, tem aquilo, aí tem aquele professor que acha que é só a matéria dele que existe, aí tem aquele outro professor que também acha que é só a matéria dele que existe, e fica aquela questão ali desse jeito, e você não dorme mais, e você não consegue fazer as coisas direito, e você fica estressado, você briga com as pessoas, e aí você vai começando a desanimar, e aí você vai perdendo rendimento, você vai perdendo a capacidade de fazer as coisas do jeito que você costumava fazer, e isso vai se tornando um problema, né? Então, vão ter sintomas ansiosos, vão ter sintomas depressivos, sempre que acontecer alguma coisa, tipo de você ter que estudar um pouco mais, você vai ficar com uma ansiedade muito grande e não vai conseguir lidar com aquilo ali de uma forma mais saudável. Então, essa é a síndrome do esgotamento, entendeu? É assim que funciona. Agora, para a gente saber se a pessoa tá ou não tá, aí a gente precisa realmente fazer o quê? Boa entrevista clínica, né? Tentar entender realmente todas as situações que estão acontecendo, porque senão a gente vai caracterizar a pessoa com uma ansiedade ou com uma depressão, e que não é, né? É culpa do trabalho, talvez, é culpa da faculdade. E aí, como que a gente pode fazer para melhorar? Será que só dar um remédio a gente vai conseguir resolver?
Não, porque o agente estressor tá ali. Então, como que a gente pode melhorar como a gente lida com esse agente estressor, né? E aí é entrevista clínica mesmo. Aí é a habilidade de, ó, conversar. Entendi. Muito obrigado. Nada. Gente, tem muito professor assim, né? O tempo todo, em todo lugar. Vocês não precisam nem achar que é só de vocês, não. É muito assim mesmo. Terrível. Sim, pior que é. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer mais alguma fala? Prof, qual que é o nome do seu livro mesmo? É comunicação clínica. Ah, Cadê? tá. Eu não tô com ele aqui do meu lado agora para mostrar para vocês, mas eu pego. Peraí. É uma capa super bonitinha. Ele não é meu, tá? Eu tenho um capítulo, que é o capítulo 3, mas é esse aqui, ó. Ah, tá. E Entendi. aí ele é bem bacana, porque ele tem, tipo, comunicação em todos os aspectos que você pensar, entendeu? Ele é bem legal. Obrigada. Mais alguém? Ah, eu vou perguntar mais uma vez, então. Pode falar. Se você dá uma dica, assim, para uma pessoa que tem uma comunicação um pouco violenta, o que você diria? Então, a pessoa que tem comunicação violenta, muitas vezes ela não sabe que ela tem comunicação violenta. E aí a gente precisa tentar demonstrar isso para ela de uma forma não violenta. Como que a gente pode fazer isso? O livro de comunicação não violenta mesmo, ele traz muitas orientações, né? Muitas formas, muitos recursos para você utilizar. Um que eu gosto é você falar de sentimento, entendeu? Tipo, eu quero falar que a Isabelle, ela tem uma comunicação violenta comigo. Eu vou falar assim, Isabelle, olha, o jeito como você está falando comigo me faz sentir triste. Então, será que você consegue pensar num jeito diferente de falar essa coisa que você acabou de me falar? E aí a gente vai tentando fazer isso. Ou às vezes até a gente mudar o nosso jeito mesmo de falar com a pessoa, porque o que que a gente costuma acontecer? A gente fica reativo. Imagina dentro da consulta, chega um paciente violentaço, brigando com você, sem noção. E aí você pega e fica lá assim: ah, você que é sem noção, e não sei o quê, eu que sou médico aqui, o que que você tá achando? E aí o que que acontece? A gente só piorou a situação, né? Explodiu ali o mundo. Então, o que que a gente faz? Nossa, eu compreendo que isso está muito difícil para o senhor. Por que que o senhor acha que o senhor está assim, gritando tanto por causa disso? Tá, essa situação está te deixando assim, aflito, né? E aí a pessoa ela vai abaixando a guarda, né? Ela vai reduzindo, e aí a gente consegue lidar melhor. É um espelho, é um total espelho. Tá A bom? Tá bom. A questão era para mim mesmo, no caso, tentar melhorar a minha comunicação. É. Então, ó, eu recomendo muitíssimo que você dê uma olhada em coisas de comunicação não violenta que ajudam muito, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Esses livros de comunicação normalmente ensinam estratégias, né? E colocam até exemplos que, tipo, elucidam bastante. Sim, é muito bom, é muito bom. Tem uma página no Instagram, que agora eu não lembro como que é o nome dela, Instituto CNV, alguma coisa assim, que ajuda muito, assim, eles têm uns posts que falam, olha, ao invés de você dizer assim, por que que você não fala assado, né? E isso vai ajudando a gente. Sim, às vezes porque tá na sutileza, né? Ah, a Luana Heloísa tá com a mão levantada. Luane? No caso, a senhora mencionou ter contato visual com o paciente. E teria dicas, tipo assim, porque eu tenho dificuldade com contato visual, eu não gosto muito de olhar nos olhos das pessoas. Você olha para a ponta do nariz. O importante é você pegar e falar assim: olha, eu estou olhando para você, entendeu? Às vezes você não vai conseguir ficar olhando direto no olho da pessoa, mas você olha o mais próximo que você conseguir, só para ela entender que tudo bem, ela está aqui. Isso, olhar para a sobrancelha, tudo isso ajuda. O fato de você não estar olhando para o computador e estar olhando para ela ali já é uma coisa que vai ajudar, tá? Não precisa ser aquela coisa de olhar diretamente no olho, não. Mas olhar para ela, tentar olhar para o rosto ali, foca em algum lugar. Tá bom?
Só uma pergunta. O nome da página que você tinha comentado, como que é? Aquela que dá dicas. Da comunicação não violenta, é que eu não tenho certeza como que é o arroba, mas eu sei que é a página do Instituto CNV. Eu coloquei aqui no chat. Ok, obrigada. De nada. Luane, eu te contemplei? Sim, muito bem. De nada. E é tudo prática, tá, gente? Eu fico falando aqui, às vezes as coisas ficam parecendo que é muito fácil, mas não é muito fácil, é, na verdade, muito difícil. Por isso que a gente precisa tanto de ter espaços para fazer isso, para errar isso, sem ser dentro da realidade, né? Porque senão a gente está ali na realidade, a gente erra, e aí lasca tudo, né? Lasca todo o nosso processo que a gente tinha de bonito para poder lidar ali, a gente perde. Uma coisa que eu tenho um pouco de medo, assim, é, tipo, ficar parecendo falso, sabe? Quando eu fico, como que eu posso dizer? Tentando essas técnicas, sabe? Porque às vezes dá vontade mesmo de, tipo, socar a cara da pessoa. Não do paciente, né, óbvio, mas tipo, de algumas pessoas. Do paciente também. Tipo, é que eu não tive esse problema ainda, mas geralmente com as relações que a gente tem no cotidiano, assim, às vezes a gente fica um pouco estressado, e aí parece que fala desse jeito, fala com essa calma, e parece que soa um pouco falso, sabe? E aí eu não sei se eu tenho medo de falar e a pessoa falar, tipo, ela tá sendo falsa. Tipo, mas na verdade eu falo assim, não, eu só estou testando a minha técnica de comunicação não violenta. Mas é isso, são técnicas, Tainá. Eu também tenho simples. Jeito de falar um pouco agressivo, eu tento controlar mais o tom de voz do que o que eu falo exatamente. Eu acho que ajuda mais. Comunicação não verbal, ela fala muito também. Sim, eu acho que falar devagar, por exemplo, ajuda. Eu acho que falar devagar. Falar devagar, o seu tom de voz, né? De não falar tão alto. E você vai. Isso que a Isabelle falou era que eu ia dizer. Você vai adquirindo o hábito. A partir do momento que você vai começando a usar isso, a usar essas técnicas, você vai melhorando. Então, assim, agora foi péssimo. Aí amanhã já é um pouquinho menos pior. Aí depois da manhã, um pouquinho menos pior. E você não vai ficar parecendo falsa. Você vai ficar parecendo falsa se você mudar da água para o vinho de um dia para o outro, né? Mas aí realmente é falso, né? Porque não foi uma mudança genuína, né? Foi uma coisa de tipo, ok, a partir de agora eu sou outra pessoa. Mas são técnicas e recursos. Então, o recurso do jeito que você vai sentar, da forma como você vai se portar diante do paciente, a comunicação não verbal, ela fala demais da conta. Demais, tá? Então, você tem que levar isso em consideração. O jeito que você fica, se você encosta, se você não encosta, se tem uma mesa gigante entre você e o paciente, assim, isso tudo quer dizer alguma coisa, sabe? As coisas, elas querem dizer alguma coisa. Os Só olhares. Pra completar, rapidão, o que a Tainá estava comentando, tipo, cara, eu fiquei com muito medo disso, porque esse tempo eu estava lendo um livro também de comunicação, e eles dão exatamente, assim, a frase que é para você falar, sabe? Aí você fica vendo essa frase e fica exatamente como ela falou, com medo de parecer, tipo, mais robótica ou, tipo assim... personagem, né? Sim, eu fico sentindo um personagem. Exatamente. Eu fico tipo, mano, mas isso parece muito uma coisa, tipo, automático, sabe? E dá um medo mesmo, muito grande. Sim, mas é não usar essas frases prontas, né? As frases prontas, elas estão ali para poder servir de exemplo. E aí, o que a gente faz? A gente pega essas frases prontas, tenta trazer para dentro da nossa realidade e fala, ok, então na minha realidade, o que eu posso dizer? E aí você fala a coisa do jeito que você pode dizer, entendeu? Você não usa aquela frase pronta que está ali. Outra coisa, última, prometo. É que, assim, às vezes eu não sei se as pessoas, por me conhecerem e saber que eu sou mais incisiva quando eu falo, mais estressada às vezes, enfim. Aí, quando eu vou falar no WhatsApp, elas interpretam, parece que eu tô brigando, sabe? Mas, na verdade, às vezes eu só tô emitindo uma opinião, ou às vezes eu tô falando alguma coisa
na maior tranquilidade. Aí a pessoa lê aquilo e fala, meu Deus, ela está sendo, tipo, ela me odeia. Tipo, eu já ouvi 2 pessoas falarem assim, eu achava que você me odiava. E eu ficava assim, gente, mas o que eu fiz para vocês acharem que eu votei em você? Tainá, isso às vezes acontece. Nós somos todas pessoas muito diferentes. Isso também acontecia muito comigo, tá? Vocês olham assim para mim e falam assim, ai, nossa, parece que ela é fofa, né? Que às vezes vocês falam isso. Mas não, isso acontece muito comigo, de as pessoas falarem assim, ai, como você é assertiva. Na verdade, assertiva não, né? Porque eles não usam esse termo para mulheres, né? Como você é agressiva na sua fala, né? Mulher é agressiva, homem é assertivo, né? E aí eu falo, tudo bem, assim, às vezes a gente tem que ser assertivo mesmo, tem horas que a gente precisa, o que a gente vai fazer, né? Vai ser uma mosca morta e sempre. E justamente saber como ser assertivo também é uma técnica, porque não adianta a gente virar e falar, dar a nossa opinião, se a gente dá a nossa opinião de um jeito que vai machucar outra pessoa, essa opinião já não deu certo, essa forma de se comunicar já teve um ruído, que é o ruído de achar que você está sempre brava, que é o ruído de achar que você está sempre insatisfeita com as coisas, entendeu? Aí o que a gente faz? A gente pega essa comunicação e tenta transformar ela de uma forma que você vai continuar sendo. A Tainá, que é assertiva, que gosta das coisas de um jeito diferente, que tem uma personalidade um pouco mais forte, mas que não é a Tainá que tá brigando com todo mundo o tempo inteiro, entendeu? Entendi. Esse é o problema. Como que eu vou botar isso? Isso é técnica, Tainá, isso é tempo e técnica. Eu vou te dizer que a coisa mais importante você já está fazendo, que é reconhecer que você tem essa característica, que é uma característica que com certeza pode ser melhorada, porque todos nós temos características que podem ser melhoradas. Você já sabe que essa característica existe, e você já está usando um espaço aqui para poder falar sobre isso, já nossa, é um passo dos passos de todos os passos. Então, assim, você não precisa preocupar, porque você vai dar conta, tá? Quem não vai dar conta é o outro, abestado, que nem tá percebendo que fala desse jeito e que tá tratando todo mundo mal e que acha que tá tudo bem porque é o jeito dele, entendeu? Tá? Tá bom, obrigada, Pri. De nada. E a coisa da comunicação virtual também, né? Que a Luana até colocou. Virtualmente é muito mais difícil. A gente às vezes não consegue colocar aquilo do jeito que a gente queria falar. As pessoas elas vão entender do jeito que elas querem entender, porque a entonação vai estar por conta da cabecinha de cada um. Então, é difícil a gente conseguir controlar as questões virtuais. Então, o que a gente precisa fazer? Se policiar mais ainda. Aproveitar que no virtual, quando você está digitando uma mensagem de WhatsApp, você pode escrever, apagar, escrever, apagar, escrever, apagar, até você chegar de um jeito que fique menos agressivo possível, tá? E às vezes até mandar para outra pessoa, né? Assim, falando disso, de situação que a gente às vezes pensa, né, e reflete que é melhorar. Eu tenho também um amigo meu que me ajudou bastante nessa situação, que eu já fui representante de sala e às vezes a gente passa uns momentos estressantes, né? E aí eu mandava para ele os textos antes de eu mandar para a turma, para ninguém me entender errado também, sabe? Assim, evitar ao máximo. Porque às vezes a gente quer falar uma coisa e a gente acaba falando outra ou sendo entendido errado, né? Então é sempre muito importante realmente a gente ter essa preocupação. E são coisas treináveis, né? Às vezes é um termo que fica meio desencaixado assim nas frases ou mal entendido, que a gente vai também aos poucos tomando mais cuidado e sendo mais atento ao que a gente fala, né? Às vezes é uma palavrinha fora do lugar, né? Sim. E sempre figurinha e emoji, que eu gostei. Figurinha e emoji. Isso salva. Para mim também. Para mim também, gente. Olha, mas às vezes tem que ter uma paciência de Jó, viu? Esse negócio de ser representante, eu já estou no meu 2º semestre de representante, é o último, e eu já nem tenho mais tanta paciência assim. Às vezes eu sinto que eu acabo sendo um pouco, não é nem grossa, mas na entonação virtual mesmo que a gente está escrevendo, que a gente escreve de uma forma um pouco mais seca, digamos assim. Às vezes eu sinto que às vezes acontece de eu escrever dessa forma, mas é porque, gente, é difícil, viu? É difícil. Mas eu vou te dizer uma coisa, Luana, que é uma coisa que eu acho que vai dar um acalento e, ao mesmo tempo, vai tirar um pouco de esperança.
Eu tenho 11 anos de grupos Barent nas costas. Eu sou especialista em comunicação clínica, dou aula disso, falo disso, escrevo material sobre isso e vira e mexe, eu tô mandando uma pessoa para aquele lugar, entendeu? Porque é assim, eu não sou um robô, eu sou uma Não tem pessoa. como, né? Eu tenho muitos recursos para poder conseguir lidar com as situações, mas tem dias que os pacientes me tiram de sério. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar e vou falar, tudo bem, eu sou gente também, né? Então tá tudo ok. Sim, é exatamente isso. E é o que mandaram aqui, a Tata mandou aqui, esse negócio de repetição. Nossa, eu canso, sabe? Parece tipo, você falou, acabou de falar uma coisa, aí vem uma pessoa, vai e pergunta o que você acabou de falar. Parece que Essa a é a pessoa coisa que não mais me lê. estressa. Parece que, tipo, você... Às vezes eu me sinto assim, gente, eu tenho cara de idiota, eu tenho que ficar escrevendo, detalhando. Às vezes eu detalho e mesmo assim tem gente que não lê e vem que... Sabe quando a pessoa quer tudo na mão? Isso eu acho que é o que me deixa mais, assim, louca da vida. As pessoas abusarem do fato de vocês... Eu, assim, me considero uma pessoa muito proativa, então eu sempre tô tentando fazer tudo para ajudar, tentando oferecer as melhores soluções que a gente precisa quando tem algum problema. E eu acho que, às vezes, o pessoal abusa, sabe? De tipo, eu não vou participar da aula porque eu sei que, por exemplo, o Marco é um outro amigo meu que é representante comigo. Eu sei que o Marco e a Lona, que são representantes, eles vão ficar lá interagindo com o professor sozinho e tá tudo certo. Porque, normalmente, quem é representante acaba tendo um pouco desse peso maior de sempre estar presente ali, né, na aula, com o professor e tal. Foge, corre disso, vai. Pois é, eu falo De pro Michael verdade. já, resolve você, porque eu não vou mais resolver mais nada. Não, dica de amiga mesmo. Não vai ser representante, não. Não, esse é meu último semestre. Acabou. É difícil, e é isso, assim, entendeu? Não vale a pena, não, tá? Faz isso, não. É que depois dessa aula já tô, assim, certeira da minha decisão. Não, vai gastar sua energia com uma coisa mais útil, assim, tipo, pegar um paciente que realmente não entende o que você fala e você tem que repetir 86 vezes, ou você pegar aquele idosinho que tá com Alzheimer e que conta para você 60 vezes a mesma história e você tem que agir 60 vezes do mesmo jeito. E os filhos, tudo olha assim para mim e fala, nossa, como você é paciente. E eu falo, gente, é tudo técnica, é tudo mentira. Eu acho que eu já estou treinando isso com Eu a nossa tô professora. assim, aqui por dentro de mim, eu já tô até, minha alma já saiu do meu corpo. É por isso que eu não tô nem conseguindo verbalizar o que está acontecendo, entendeu? Mas gasta sua energia com isso, sabe? Com seus pacientes. Não vai gastar energia com um colega que não lê as coisas, não, que é muito difícil isso, viu? É muito difícil. Não, pois é, e eu acho que eu já estou até treinando já. Viu? É assim, gente, é uma coisa de cada vez. Sempre vão ter essas situações assim. Por isso que eu disse que são muitas as coisas que interferem dentro da entrevista clínica, né? Vocês lembram daquele slide? O tanto que aquilo ali é real, né? Já vai ter tanta coisa por trás daquilo ali. O paciente também teve 1 milhão de coisas. Imagina o paciente chegando para consulta e ele tendo passado por uma situação. Ver alguém que teve uma parada cardíaca lá no meio da UBS está sendo levado por uma ambulância. O cara que está chegando com a pressão alta ali para você, a pressão dele não vai estar alta, a pressão dele vai estar lá no céu, né? E é isso, assim, a gente tem que relevar, né? E ir sabendo lidar e escolher as nossas batalhas. E aí, gente? Mesmo, né? Aquele momento ali de comunicação, de entrevista, de anamnese, tem tudo e um pouco mais. E testa a gente em tudo e um pouco mais, né? Realmente, eu acho que não só os diagnósticos, mas a medicina está muito concentrada nesse momento, né? Uhum. Sim. E não só com o paciente, né? Tipo, com a equipe mesmo dos profissionais que a gente conversa e tal. E é difícil também, principalmente quando tem responsabilidades maiores, como representantes ou líderes, né? Então. Sim. Gente, eu queria agradecer muito pela presença de todo mundo e pela interação de vocês aqui hoje também. Eu amei a aula, assim,
Você falou de você ser assertiva, se eu pudesse dizer uma palavra, é assertividade para a aula de hoje, porque realmente, sabe quando você tem expectativa e a realidade não é só a expectativa, ultrapassa? Tipo, foi isso. Eu acho que você trouxe pontos muito legais e também oportunidades muito legais para a gente pensar e até participar, né, com os grupos Valent, que vão agregar bastante para a gente. Então, aqui abrindo o nosso ano então com chave de ouro, tenho certeza que os alunos vão ter também mais engajamento na liga, né, e também nos assuntos que a gente vai estudar. Eu queria agradecer demais, demais mesmo. Tipo, a aula foi muito boa. Eu estou já no 5º período, mas, cara, comunicação é sempre aquela coisa que a gente tem que estar revendo e estudando, e anamnese de novo, e ler anamnese de novo, e ler de novo, e comunicação também. Então, queria só agradecer, de verdade. Muito obrigada por todos os insights que você trouxe para a gente aqui hoje, Jéssica. Gente, vocês vão ficar com muitas reflexões aí, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, no Instagram, tá? Que eu respondo. Inclusive, eu costumo responder mais o Instagram do que o WhatsApp. Pode contar comigo, tá bom? Quiserem que eu faça mais alguma coisa, quiser me chamar para mais coisas assim, pode contar comigo de verdade, que eu tô por aqui. E é isso, né? A gente precisa de comunicação, a gente precisa de ter habilidade de comunicação, a gente precisa de aprender, a gente precisa de ensinar e a gente precisa de ter recursos para conseguir lidar, tanto com as pessoas do nosso dia a dia, né? As pessoas que a gente gosta e que a gente sabe que são gente boa, quanto com as pessoas que a gente não gosta e que fazem 1000 vezes a mesma pergunta para o representante, quando o representante escreve um texto super claro, né? A aula será realizada na sala tal, às 10 horas, e aí a pessoa vira e manda. De que vai ser a aula? Que horas que vai ser a aula? Aonde que vai ser a aula? Né? É basicamente isso que acontece. E inclusive, lidar com as pessoas, né? E lidar com as pessoas que a gente nunca viu na vida, né? Lidar com as pessoas que são tão diferentes da gente, que a gente nunca viu na vida, e que a gente vai ter uma oportunidade para não só conhecer aquela pessoa, como ajudar ela. Então, que a gente saiba fazer isso da melhor forma possível. Tá bom?